O gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amigos, situação do Xandão ficou complicada, tá? Vazaram uma série de mensagens entre o número 2 dele, juiz auxiliar, que cuidavam ali do inquérito, de um grupo de WhatsApp chamado Inquérito. Interessante que não é um grupo de Telegram, mas, enfim, piadas à parte. Vamos tratar aqui das consequências políticas desses vazamentos, tá? E dos fortalecimentos de poder. Quem vai ganhar, quem vai perder com essa história. E eu já falo pra vocês, no médio prazo, quem ganha é o PT. Você vai falar, what? Pois é, entendam tudo nesse vídeo. Alexandre de Moraes não é Ministério Público. Alexandre de Moraes não é Polícia Federal. Alexandre de Moraes não é delegado. Alexandre de Moraes é um ministro do STF. Meus amigos, antes de continuar, sempre aquele meu merchan, isso aqui é importante. Essa aqui é a capa da primeira valete que nós fizemos, era o Alexandre de Moraes, é uma capa lá de fevereiro de 2023, capa histórica, em que nós já comentávamos sobre a acumulação de poder por parte do Alexandre, tá? Eu também vou usar este vídeo aqui que você tá vendo, que é um vídeo em que eu explico, vamos dizer, através de uma espécie de analogia, a relação que há entre o Alexandre de Moraes e as elites brasileiras, com a relação que havia entre os ditadores nomeados pela República Romana, no caso pela elite romana, para conterem, vamos dizer, rebeliões populares ali, né? E eu acho que essa analogia tá cada vez mais cabível, tá? E, enfim, certas leituras elas funcionam. Então, se quiser entender como nós formulamos nosso pensamento, assina a revista Valete, tá aqui o link, tá? Bora faz parte. A desse mês tá maravilhosa, é sobre a nova Europa, uma Europa que mudou de cara, uma Europa cada vez menos cristã, cada vez menos, vamos botar, etnicamente homogênea. É uma nova Europa, é uma Europa indiana, é uma Europa africana, é uma Europa muçulmana. Gostemos ou não, o que a gente conhecia acabou, tá? Então vamos aqui ao nosso vídeo. Só pra falar pra vocês, eu não estou em São Paulo, então esses próximos dias eu vou gravar de fora, tá? Por isso que ontem eu não fiz análises renais. E tudo bem, o jogo vai seguindo. Segunda-feira estou de volta. Estou com umas pequenas férias aqui, tá? Antes das eleições. Acho que um pouquinho de viagem não é ruim. Mas não, eu tinha que comentar sobre esse tema. É muito feio, é muito bizarro pra muita gente o que aconteceu, mas não surpreende, tá? Que, enfim, havia dentro daqueles grupos de WhatsApp esse tipo de troca de mensagem. A gente sabe que o inquérito que foi tocado pelo Alexandre de Moraes desde 2019, ele tinha esse caráter. Era um caráter que, vamos dizer, era um caráter especial, no sentido de que ele estava, vamos dizer, fora, vamos dizer, da normalidade do nosso sistema normativo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse poder, ou melhor, esses superpoderes, confirmado pela Corte Superior, ou seja, a Corte que defende a Constituição dava a ele superpoderes, e esses poderes a ele eram dados porque havia um consenso tácito, ou seja, não é um consenso expresso em lei, mas era um consenso que a Suprema Corte confirmava, que grande parte da imprensa confirmava, tá? Que grande parte dos políticos confirmavam, de que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe, e que esse golpe precisava ser parado de alguma maneira, tá? Então havia uma espécie de rebelião do Bolsonaro, e como resposta à rebelião do Bolsonaro, as elites nomearam uma espécie de figura de liderança que teria superpoderes para enfrentar esse cara. E a real é que aquilo se tornou uma espécie de profecia autorrealizável, porque conforme os enfrentamentos foram acontecendo, o Bolsonaro usou o Xandão como justificativa para tentar um golpe lá na frente. E hoje é muito claro para todo mundo que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Você tem provas, inclusive documentais dessa tentativa, desse processo, a famosa ata do golpe. Você tem depoimentos que já saíram dando conta de como funcionou tudo isso. E do outro lado, né, o Alexandre, como alguém que acumula poder e que monta uma coalizão ao redor dele que funciona, ou seja, ele traz para si a ideia de que eu brequei o golpe do Bolsonaro, ele vai querer acumular ainda mais poder. Porque uma das regras da política é a seguinte: quando você acumula poder, logo em seguida você quer exercer ainda mais poder. E o Alexandre de Moraes começou a querer exercer mais poder, começou a extrapolar. A gente viu decisões, por muitas vezes, injustas que ele tomou. Esses julgamentos que ele está fazendo desses senhores e senhoras de idade que foram presos no dia 8, extrapolam muito qualquer senso comum de justiça que as pessoas possam ter, tá? Não é possível que um assassino tenha penas menores do que uma pessoa que foi manipulada por influenciadores do Bolsonaro a ir lá pra frente de quartel e depois tentar invadir os palácios presidenciais e do STF, pra tentar um golpe, pra ser bem claro, mas não é a mesma pena e a gente não deve tratar nesses termos, porque a gente começa a sentir que a gente vive num jogo e num país que é essencialmente injusto. E o Bolsonaro, né, pra gente colocar nisso, ele ficou meio que encadelado nos últimos anos, com medo, perdendo, e agora ele vai se colocar como um injustiçado nesse jogo. Então é assim, se a gente for olhar à primeira vista,
O jogo que nós temos é esse. Mas não é exatamente o jogo, ou melhor, não é exatamente essa forma como a dinâmica do poder se dá. E por que eu falo isso? Porque se vocês olharem direitinho, esses vazamentos estão vindo através do Glenn Greenwald, através de uma matéria da Folha de São Paulo, e após um determinado contexto em que o próprio Alexandre de Moraes já vem sendo acossado por forças das mais diversas. A gente acompanhou, né, alguns meses atrás, o Elon Musk, né, trazendo luz porque acontece no Brasil, lá direto da gringa, e muita gente fora do Brasil comentando sobre, vamos dizer, o aspecto excêntrico, tá, do inquérito do Alexandre. Beleza. Mas isso é fora do Brasil e, em tese, tirando certos aspectos que envolvem a vaidade dele e de outros ministros da Suprema Corte, isso não importa tanto, tá? O que importa é que aqui dentro a imprensa começou a reclamar do Alexandre de Moraes, e bastante, que editoriais das principais publicações brasileiras começaram a criticar o inquérito e a sua longa duração e a sua relação com o inquérito, com o PL das fake news, tá? Há também, vamos dizer, um momento que foi importante para a perda de poder do Alexandre de Moraes, que foi um pito, uma humilhada pública que ele deu num criminalista importante e influente, que é o Toron, que mobilizou não só a AB, mas boa parte do universo jurídico brasileiro contra os arroubos do Xandão. E aí, quando a gente coloca tudo isso dentro de um contexto, a gente percebe que ele já estava num processo não de acúmulo, mas de perda de poder. Agora, você terá mais uma perda de poder dele, tá? E o que está se comentando é que o próprio governo Lula tira um pouco o pé. Ontem vocês viram que boa parte da esquerda manteve a defesa do Alexandre de Moraes, tá? Até porque eles precisam manter a defesa dele, porque ele foi um aliado de primeira ordem e não apenas para que o Bolsonaro, vamos dizer, não tivesse dado um golpe. Mas, se vocês olharem direitinho no contexto histórico, para que o próprio Lula tivesse no poder, e não me refiro aqui a nenhuma eleição fraudada, mas sim o processo histórico que levou ao fim da Lava Jato. Eu sei que ia ficar muito longo o vídeo aqui, mas há uma conexão clara entre ação e fortalecimento do STF, não estou falando aqui especificamente do inquérito, e as fraquezas do governo Bolsonaro e a tentativa de destruição da Operação Lava Jato, né, que aconteceu na prática e que foi um processo político histórico muito singular que aconteceu no ano de 2019, que a gente pode falar que foi uma espécie de contra-revolução que aconteceu em 2019, e aqui não podemos poupar ninguém, né? Bolsonaro e família, especialmente Flávio Bolsonaro, participaram diretamente desse processo, tanto que eles mesmos fortalecem o STF, destroem a Lava Jato e viram vítimas, né, de quem fortaleceram, mas, enfim, aí é problema deles, não é problema nosso. Eu acho que a situação fica especialmente interessante, na verdade, para o Partido dos Trabalhadores, tá? Eles estão alterando a composição do STF, e o que você tem aí é o Dino, que foi nomeado recentemente, e o advogado do Lula, que é o Zanin, nomeado também. Então eles têm 2 novos ministros do Supremo, que alteram a correlação de forças, que era uma correlação de forças que era favorável ao Alexandre, tá? E que podem vir a substituir o Alexandre como protagonista, vamos dizer, nessas relações políticas do STF, pelo Dino. Tá? Ainda que o Dino seja novo na corte, ainda tenha que se estabelecer, e aí a gente precisa levantar aqui, que todo esse tipo de coisa tenha que passar por uma espécie de uma aprovação de outros ministros, em especial o Gilmar Mendes, que é o ministro mais inteligente e articulado ali da corte. Mas eu acho que há uma mudança nesse processo, e há um entendimento do próprio PT de que não pode haver nenhum inimigo, ou melhor, ninguém, nem na coalizão deles, mais forte do que eles. E eles enxergam o Alexandre de Moraes como adversário. Tá, eles sabem que ele é um aliado conjuntural, e o PT é especialmente pródigo em, vamos dizer, jogar ao mar seus aliados conjunturais quando eles representam uma ameaça de poder interno dentro da própria estrutura deles, tá? Então uma coisa que vem sendo comentada é que o próprio PT gosta do que está acontecendo. Muda a correlação de forças com o judiciário e pode ser que isso os fortaleça no judiciário. Também tá um zum, e o Cláudio Dantas trouxe na imprensa hoje, tá? De que o Alexandre de Moraes está conversando com parlamentares para ajudar a liberar as emendas PIX, fortalecendo assim a relação dele com o legislativo, tá? E aí, com uma nova correlação de forças, ele se mantenha importante. Mas vou deixar meus pitacos aqui, tá? O que fortaleceu o Alexandre de Moraes era um consenso que havia nas elites e em qualquer pessoa que pensava no Brasil de que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, tá? Esse consenso, ele se provou verdadeiro na análise, mas ele construiu ao redor do Alexandre, vamos dizer, uma força política que, para combater uma ditadura, meio que estabeleceu outra, tá? Não é uma ditadura completa, é um negócio meio anômalo. Nós vivemos uma democracia anômala já de antes do Alexandre de Moraes, e um dos grandes problemas nossos é que nós já vivemos há muito tempo numa democracia anômala. O Pacto de 88 é baseado numa relação anômala de poderes, que a gente chama de democracia porque tem eleições, mas que, enfim, não cabe aqui nesse vídeo a gente ficar
aumentando tanto. E esse regime, como a gente pode chamar, tá caindo de maduro desde 2013. As pessoas perceberam que elas vivem num país farsesco, né, numa democracia farsesca. A vida piora para as pessoas. Então, naturalmente, a tendência desse regime é de perder força, mas aí ele precisa se renovar fazendo isso, né? Nomeia uma figura forte, rompe aqui algum teatro, vamos dizer, legalista, e defender, portanto, o regime sob argumentos legalistas ficou cada vez mais patético. O regime é mantido sob, vamos dizer, diferentes relações de poder, e é mera relação de poder. Para um país que é feito de gente que estuda direito, né, e que gosta de ficar rotando o legalismo, isso é muito complicado, porque mostra que a letra da lei é letra morta, e que na prática vivemos sob a égide das relações brutas de poder, o que para um analista marxista, vamos dizer, faz bastante sentido, né? Eu não sou marxista, mas vou concordar aqui com eles nisso. Olha, isso aqui é sobre poder, é sobre quem detém poder econômico, político, vamos colocar aqui poder inclusive bélico, poder militar, controle da Polícia Federal, se impondo sobre os demais, né? Mas mesmo essa coalizão ela vai derretendo. Então eu vejo no médio prazo, tá? O Alexandre de Moraes, que eu volto a colocar, que foi uma espécie de dictator nomeado, tá? E vou colocar aqui, tá? Veja só o que eu falei nesse vídeo de 1 ano e meio atrás sobre isso. Quando um homem começa a exceder demais o poder que a ele foi conferido e ele começa a agir de forma atabalhoada, ele começa a sofrer seus primeiros reveses. E aí, se a imagem dele começa a ser afetada, o poder que ele começa a acumular, primeiro enquanto sombra, depois enquanto realidade, diminui, tá? Porque ele agora está diante do dilema, o que ele vai fazer? Sendo afastado das suas posições, e em Roma, quando um dictator era afastado, tá? Ou quando perdia esse status, em geral ele não gostava, ele talvez fosse aprontar com suas legiões, e, enfim, no período da Guerra Civil Romana isso era bem comum. Outra coisa que eu prevejo é que os bolsonaristas eles vão, vamos dizer, gritar bastante, mas o que eles estão loucos mesmo é para um grande acordo entre eles, Alexandre de Moraes, que venha, vamos dizer, liberá-los de penas. E assim, um cara como Flávio Bolsonaro está atrás disso. E para o Alexandre de Moraes, que é um cara muito tenaz, é o seguinte, conhecendo a cabeça dele, ele vai querer continuar, vamos dizer, na sua luta. Ele não vai querer perder o poder acumulado, isso pode levá-lo à ruína, tá? Porque, enfim, se o cara começar a espernear e não tiver nenhuma coalizão de força, ele só vai se enfraquecer. Mas, dado que ele é mais inteligente e mais capaz do que grande parte desses adversários, maiormente o bolsonarismo, pode ser que ele dê a volta por cima, tá? Então, nunca duvide de um adversário inteligente, tá? Então, acho que esse é o recado que tem que ficar para todo mundo. E vamos acompanhar, tá? Pode ser que tenhamos novas revelações que deixem, talvez, ele ainda mais constrangido. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.